Bom, então vamos lá. Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, porque eu vi que vocês, alguns, né, estão esquecendo de certos elementos que a gente sempre coloca nos desenhos. E vou dar uma revisãozinha rápida aqui de como ver a vista. Teve alguns que também estavam com dificuldade na hora de desenhar, porque estava misturando um pouco de vista frontal, né, que seria à frente, por exemplo, da prefeitura, do hospital, e quando a gente vê em planta baixa. Teve alguns erros desse jeito, e quando fizeram cortes, esqueceram de colocar a cota de nível, até na frontal, né, na vista frontal, tem que colocar cotas de nível também. E isso vocês estavam esquecendo, por isso que alguns foi perdendo alguns pontos, né? Porque faltou esses detalhes. Então, eu vou mostrar uma apresentação de slide aqui, só para relembrar isso. Vou passar umas norminhas para vocês e vou abrir o meu AutoCAD e tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Vou fazer uma rampa, vou fazer uma escada, para dar uma clareada melhor nas dúvidas que vocês, porventura, aí, possam ter no decorrer dos desenhos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os desenhos que já foram entregues? Bom, vou entender que o silêncio significa que ninguém quer fazer uma pergunta. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slide. Ok. Tá dando para ver a apresentação? Tá aparecendo aí para vocês? Beleza. Deixa eu ver se essa canetinha tá funcionando. Tá. Bom, então hoje vai ser uma aula com algumas revisões e eu vou falar de algumas normas que depois eu vou passar para vocês também. Lá no grupo eu já postei 3 apostilas para vocês seguirem quando vocês forem fazer em casa sozinho, porque eu vi que vocês ficaram mal acostumados, né? Como dentro de sala eu fico do lado de vocês, aí fica fácil, porque vocês esquecem um botão, vocês me perguntam. Como agora a gente está com esse pequeno problema aí de distância, então eu resolvi pegar essas apostilas, pesquisei algumas aqui, dei uma olhada dentro para ver se ajudava, e aí eu peguei as 3 melhores para poder ajudar vocês. Então, uma é de comandos do AutoCAD, para vocês lembrarem. Pode acontecer dos comandos lá tem em inglês, mas eu lembro que ano passado eu passei para vocês um arquivo que colocava tanto o comando em português e em inglês, né? Passei um arquivo para vocês em PDF que tinha as duas opções, né? Então, se na apostila vocês verem em inglês, abra aquele arquivo que eu já passei para vocês no ano passado e vê o nome dele em português, caso o AutoCAD que vocês estejam usando esteja em português. Né? Se vocês forem baixar no computador de vocês, eu, Amanda, aconselho baixar o inglês, porque toda apostila que tem na internet, todo tutorial que vocês forem ver vai estar em inglês. Vai estar os comandos em inglês, né? Mesmo que a pessoa que esteja apresentando seja brasileira. O segundo, a segunda apostila que eu passei lá para vocês, ela é especificamente de planta baixa, de desenho arquitetônico no AutoCAD. Então, caso vocês tenham dúvida de como desenhar uma porta, uma janela, caso isso ocorra, a segunda apostila tem esses detalhes de como fazer a parede, né? Que a gente desenha um risco na parede, depois dá o offset lá com os 15 centímetros. Lá está especificado tudo isso. Lembrando que o offset é o deslocamento, é o botão de deslocamento que quando está em português, né? E o terceiro é um arquivo
configuração de layout para impressão ou para plotar em PDF, que eu ensinei vocês ano passado também. Então, eu coloquei essa apostila lá para vocês relembrarem, porque o projeto final que eu quero que vocês entreguem nesse segundo semestre, né, que vocês me entreguem em PDF, certo? Quem for fazer no AutoCAD. Quem ainda continuar quiser fazer à mão, aí não tem problema, né? Vai me entregar o papel. Que aí eu busco o papel na casa da pessoa, se for fazer à mão. Certo? Então, vamos lá com a primeira revisão que eu quero... Até aí, tudo bem, gente? Até aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, beleza? Ok, então vamos lá. Então, na revisão de hoje, a primeira coisa que eu queria lembrá-los é como que a gente, né, vê uma casa em pé e a gente define o que é frontal, o que é lateral, porque um desenho, uma peça, um objeto, ele tem 6 lados, né? Olhando de forma a pensar em desenho técnico que eu ensinei para vocês lá no primeiro período. Então, ele tem 6 lados. Aqui no meio a gente vê o desenho, né, em 3D, que está em perspectiva isométrica, que eu ensinei para vocês. E se a gente embrulhasse ele como se fosse um dado, né, aqueles dadinhos de jogar, e eu abrisse ele, então eu vou ter 6 lados da casa. Aqui embaixo, ó, esse primeiro aqui, eu vou colocar uns números só para a gente ter noção aqui do que eu estou explicando. Então, esse primeiro aqui, ó, ele está representando a cobertura, tá? Pelo desenho aqui, ele seria eu olhando de cima a casa, né? Esse segundo aqui é eu olhando a lateral da casa, né? Esse, eu estou olhando a lateral. Esse terceiro aqui, ó, também estou olhando o outro lado da casa, né? Estou vendo pelo outro lado. O meu 4 aqui seria eu olhando a casa de frente, né? A frente, então você pode ver que tem os pilarzinhos aqui, ó, da entrada, né? Que seria esses pilarzinhos aqui, ó. Então, eu tô olhando ela de frente, nesse sentido aqui. E esse aqui seria o fundo, o 5 aqui, então, nosso. Seria olhando de baixo da casa, né? Então, como eu tô olhando de baixo, não tem nada aqui, fica tudo branquinho, só o contorno da casa. E o sexto aqui, que seria as costas da casa. Então, a gente teria esses 6 lados. Então, aqui está até exemplificado de outro jeito, né? Com umas siglazinhas. Então, frontal, posterior, lateral direita, lateral esquerda, superior, só para vocês terem como referência. Então, quando eu falo para vocês desenhar a fachada, eu estou pedindo para vocês desenhar esse 4 aqui, né? Que seria a casa de vocês sendo vista de frente. Como a gente normalmente começa a projetar uma casa da planta, essa parte, né, da fachada ela pode ser feita depois, mas lógico que levando em consideração todos os limites que você já tinha feito na planta baixa. Então, se na planta baixa você tinha feito aqui na frente, deixa eu colocar de azul. Então, se na planta baixa você tinha desenhado, né, que essa parte longitudinal aqui, ó, da casa, que ela tem 10 metros, né? Então, claro que na hora que você for desenhar a fachada dela aqui no 4, ó, você vai levar em consideração que ela tem 10 metros. E quando a gente faz isso no AutoCAD, a gente sempre usa, né, linhas auxiliares para puxar essas medidas para a gente não se perder na hora do desenho. Eu vi que teve gente que desenhou em planta a rampa e a escada, e aí depois embaixo foi desenhar ela de frente e o desenho estava um pouco para o lado. Ou seja, a pessoa não desceu as linhas auxiliares para que pudesse ter mais precisão na hora do desenho. Porque se você puxa as linhas auxiliares, é certeza que você não vai errar pelo menos o comprimento ali do espaço que você tem, né? O comprimento do teu projeto. Então, sempre, gente, quando vocês forem projetar, lembrem disso, usem as linhas auxiliares para vocês fazerem o desenho de vocês.
E a mesma coisa quando vocês forem fazer um corte. Puxa as linhas auxiliares para o lado e usa as medidas, por exemplo, de pé direito, né? Então você puxou uma linha em cima e uma linha embaixo, você já tem o teu limite ali do teu pé direito. Então isso vai te facilitar na hora de fazer o desenho. Deixa eu ver o que mais que eu ia explicar sobre isso, sobre vista. Depois eu posso pegar uma outra imagem também, porque vocês, eu acho que os que estão aqui, eu acho que até entendem melhor isso. Teve gente que teve mais dificuldade. Eu vou depois pegar outras imagens para vocês conseguirem fixar isso, porque o mais importante para vocês é vocês conseguirem ter essa leitura do que é frontal, do que é superior, do que é planta baixa, para que você não erre, né, na hora de desenhar. Então, eu quero essa norma aqui que eu vou passar agora para vocês. É uma norma que ela foi criada em 94. Ela foi começada a projetar em 92 e ela foi publicada em 94. Então, é a NBR 6492, que ela rege a forma como que você representa o projeto arquitetônico. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui fora. Eu não consigo mutar aqui, peraí. Pronto, voltei. Então, a gente tem que seguir tudo que eu passei para vocês até agora. A gente faz o projeto baseado nessa norma, que é a representação de projetos de arquitetura, que eu vou passar para vocês lerem ela. Acho que ela tem 26 páginas só, eu acho, se não me engano. Deixa eu ver aqui no PowerPoint, que eu acho que ela estava aberta aqui. Não, mentira, ela não tem 26 páginas, não. Quem tem 26 páginas é o Código de Obras. Deixa eu ver, a norma tem 27. Então, ela tem 27 páginas e ela... Só que como ela é de 94, naquela época, o pessoal ainda não era muito... Né, não era muito de usar AutoCAD. Então, vocês podem ver que nessa norma vai ter muito desenho à mão. Então, serve tanto para seguir quem for desenhar à mão, né? Porque naquela época essa norma foi feita à mão, mas agora na época que a gente tem AutoCAD, a gente só faz o que está escrito ali desenhando no AutoCAD. Então, ela também fala das escalas, né? Isso que eu queria mostrar para vocês, porque a partir de agora, quando a gente for fazer o nosso layout, a gente tem que seguir, né, na hora de imprimir em PDF, as escalas de forma correta. Então, se eu estiver falando de planta de situação, as minhas escalas mais usadas é de 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. Planta baixas e cortes, né? Por enquanto a gente está seguindo mais nessa faixa aqui, então vamos fazer aqui. Planta baixas e cortes. Então a gente utiliza escalas de 1 para 50 e de 1 para 100. Então, por exemplo, até eu tinha falado para a Paola, quando ela desenhou usando escalímetro, né? Até deixei a imagem aqui, para desenhar de 1 para 50. Na verdade, se fosse escada, acho que eu falei para você desenhar de 1 para 20 ou 1 para 25, né? Para a escada ficar um desenho maior. Mas quando eu estiver falando para vocês fazerem uma planta baixa, se for fazer na mão, vocês usam uma dessas duas, 1 para 50 ou 1 para 100. E aí, quando eu falei para a Paola, por exemplo, fazer de 1 para 20, ó, ou de 1 para 25, que é essa escala aqui, foi porque a gente estava desenhando o detalhe, né? A gente estava fazendo uma escada, só o desenho da escada. Então, a gente estava fazendo o desenho de um detalhe, certo? E aqui a gente, só para lembrá-los também, que eu ensinei vocês lá no primeiro período, como que representa, né? Quando é uma escala de redução, que o 1 vem na frente, né? Vem primeiro. Quando é de ampliação, o 1 fica depois. E a escala natural, 1 para 1, que significa que 1 centímetro do desenho é igual a 1 centímetro do real.
Então, aqui, se eu for usar 1 para 20, 1 centímetro do meu desenho significa 20 centímetros do meu objeto real. Então, se vocês precisarem fazer conversão aí, é só fazer uma regra de 3, simples, ou pegar lá os slides que eu passei para vocês também lá em desenho técnico. Né? Então, fala de escalas também essa norma, e ela também me fala os componentes comuns de um projeto. Então, a gente tem... Deixa eu pegar os pontos aqui, o negocinho brilhante que é mais fácil. Então, a gente tem planta de situação, que eu já dei aula para vocês mostrando, né, a imagem dela, planta de locação, planta de cobertura, planta baixa, que eu deixei em vermelho, para eu relembrá-los de itens importantes e obrigatórios que vocês têm que colocar nas plantas baixas e que vocês estão esquecendo quando vocês me mandam o arquivo. Corte, elevações, que são as fachadas, detalhes de projetos e projetos complementares, identificação das vistas. O que é isso aqui? É marcar se você está fazendo, por exemplo, o corte AA, o corte BB, detalhe da escada, detalhe da rampa. Então, você sempre tem que identificar o que você está fazendo. E simbologias, que vocês estão esquecendo de marcar, seção de corte, vocês estão esquecendo de colocar cota de nível. Eu acho que só o Jefferson que colocou cota de nível no desenho. Vocês estão esquecendo, lembra que eu falei? De tudo que eu ensinasse nos desenhos seguintes, vocês tinham que usar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei isso tudo no slide, para quando vocês forem desenhar, vocês abrirem o slide e falar, sabe, fazer um checklist marcando. Desenhei isso, desenhei isso, desenhei isso, para vocês não esquecerem. Porque no começo a gente esquece mesmo. Mas depois, com o tempo, se vocês sempre forem olhando o checklist, depois vai ficar automático na cabeça de vocês, e vocês nem vão precisar mais olhar o papelzinho. Indicação de itens, lista de materiais, listas de revisões, quadros e tabelas, e as legendas e os carimbos. Isso aqui eu já tinha explicado para vocês como que faz, lá em desenho técnico. E desenho digital do semestre passado também, eu pedi para vocês fazerem uma no CAD. Então, é só depois relembrar, treinar, que vocês vão ficando bom com o passar do tempo, né? Então, dentro da planta baixa, e chegou gente nova aqui no pedaço. Deixa eu ver se o Marcos entrou aí. Tá me ouvindo, Marcos? Beleza. Então, essa aqui é a listinha que eu quero que vocês sigam quando vocês forem desenhar um projeto para mim. E para vocês verem que não tá faltando nada. Então, é aqui. Se na hora que vocês forem... Pode até imprimir, escreve num papel. Acho que escrever num papel é melhor, né? Como vocês estão em casa. Quem não tem impressora. Pega esse slide depois. Vou mandar para vocês. Escreve essa lista, tudo num papel. Coloca do lado do computador ou da folha que vocês estão fazendo. E vão marcando. Desenhe as paredes. Desenhei. Aí faz um ok. Desenhei as cotas. Desenhei. Coloquei cota de nível, que esse aqui, gente, todo mundo esqueceu. Ah, Amanda, mas eu não tinha banheiro lá, por exemplo, para, né, mostrar que tinha um desnível. Mas você fez escada, então você tinha um desnível. Né? Lembra que eu dei 2 metros de altura, um desnível para vencer? Então vocês tinham que ter colocado a cotinha lá em planta baixa, né? Eu tenho uma foto melhor ali para mostrar para vocês. Mas lembrar que em planta baixa é um desenho mais ou menos assim. E em corte, né, ou que seria a frontal de vocês ali, seria assim. Né? Lembrar, então, de colocar ela. Quando eu falo coloca em cota, eu já estou incluindo cota de nível, porque eu já ensinei para vocês. Portas e janelas, medidas das portas e janelas, não esquecer, equipamentos imobiliários. Isso aqui, principalmente, né, banheiro, cozinha, que não pode esquecer, porque são partes hidráulicas. Setas de indicação de cortes, que são aquelas que eu vou desenhar mais ou menos assim, mas tem um slide ali mostrando também. Espera aí que eu já mostro o slide. Né? Tô desenhando mais ou menos aqui na mão. Que aí vocês colocam lá, corte A. Né? Tem que pôr, quando vocês forem fazer corte. O Jefferson fez, tá de parabéns.
Projeção do beiral. Isso aqui eu tenho uma imagem para vocês, que eu tinha mostrado, quando eu mostrei o que era planta de situação, planta de cobertura, eu tinha colocado uma imagem com a projeção do beiral. A partir de agora, vocês têm que colocar ele também, né? Textos. Então, os textos são escrever lá se aquele cômodo é sala, se é quarto, se é cozinha, se é banheiro. Não esquecer de colocar isso, tá? Nome da vista, se é corte, se é fachada, se é detalhe da escada, se é detalhe da rampa, se é detalhe da fundação, tem que pôr o nome dela. E qual que é a escala da vista? Se é 1 para 50, se é 1 para 100, se é 1 para 200, tem que pôr. E acessos, esse aqui eu ainda não tinha mostrado para vocês, né? Mas como agora a gente vai fazer um projetinho maior, vocês têm que colocar, tá? O acesso é a setinha do acesso principal, daqui a pouco no slide, que vai estar aqui na frente. Tem a representação, tá? De como que vocês colocam ele. É uma setinha escrito acesso principal. Coisa simples. E, claro, né? Achuras das áreas impermeáveis. Isso a gente não pode esquecer também. Então, aqui, simbologia, para vocês não esquecerem, cota de nível. Aqui, nesse lado direito, eu tenho o desenho da cota em planta baixa. Vocês têm que colocar, né? E aqui eu tenho ela na esquerda, eu tenho o desenho dela em corte. Então, quando vocês desenham uma escada e uma rampa, gente, tem que pôr, porque vocês têm um desnível, certo? Vocês têm o chão lá, que vocês poderiam colocar 0. E aí, quando eu falei, vocês têm que vencer um desnível de 2 metros, coloca a cotinha, certo? Então, aqui ficaria 2, por mais 2, né? Ficaria aqui assim, mais 2. Se a gente estiver já trabalhando com todas as cotas em metros. Eu vi que teve gente que colocou as cotas em centímetros, não tem problema. Então, aí ficaria aqui assim, mais 0,2. Ou, se estava em centímetros, né, vai ficar maior. Esse aqui, mentira, esse aqui eu coloquei em metro. Deixa eu apagar aqui, peraí. Vocês não confundir. Quem desenhou lá colocando em centímetro, aí ficaria mais ainda, né? Ficaria mais. Se foi 2 metros e desenhou em centímetros, aí ficaria 200, né? Então ficaria mais 200. Então sempre lembrar de colocar a cota de nível. Até aqui alguma dúvida? Tá. Então, ó, no slide anterior que eu falei ali, nome da vista, escala da vista, aqui, ó. Então, aqui onde está escrito planta, é o nome da vista. É nome dela. E aqui embaixo, a escala da vista. Que já está ali com o nome, não vou nem escrever. Então, aqui a escala é de 1 para 50. E aqui, o que é que eu estou desenhando? Planta. Fiz um corte. Pronto, escrevo corte. Aí, se tiver mais de um corte, lembrar de colocar um tracinho aqui, né? Identificar qual corte que eu estou desenhando. O corte A. Então, aqui eu tenho um exemplo de um banheiro para vocês, né? Aqui, nessa parte onde fica o vaso sanitário e a pia, eu coloquei como referência aqui, né, o meu relevo como 0. E aqui dentro, que seria o box, né, eu coloquei a minha cota de nível como menos 5, meio centímetro, né, no caso aqui. Então, aqui eu tenho um rebaixamentozinho ali dentro do box de meio centímetro. Então, eu tenho que colocar essas cotas de nível, não podem esquecer. Aqui atrás, ó, textos, né, que eu coloquei ali para vocês. Então, não pode esquecer de colocar sempre o nome do cômodo, a área total do cômodo. Isso aqui, por enquanto, não precisa, né, que seria o tipo de material. Isso aqui eu não vou ficar obrigando vocês, não, que por enquanto vocês não são obrigados a saber que tipo de material que vocês têm que usar, porque o foco, né, da disciplina é desenho, então é só aprender a desenhar. E colocar os itens necessários, mas isso aqui não precisa, porque às vezes a gente pode errar, eu também não entendo muito da parte de material, vocês vão ter uma disciplina de materiais de construção para depois vocês entenderem. Só saber que tem que pôr depois, mas por enquanto a gente não vai, né, vou ter que colocar um X aqui,
não vou obrigá-los, né? Não vou tirar ponto de quem não colocar. Isso aqui é um detalhe importante também, que eu já tinha explicado para vocês, né? Amanda. Diga. Na escala que você falou ali, geralmente qual é a escala que a gente usa? 1:50. O projeto da planta baixa, como um todo, normalmente o pessoal usa 1:50. A gente desenha, tipo, normal. Isso. Aí a gente coloca a escala 1:50. Isso, aí vocês vão mudar a escala lá na abinha de layout. Lembra que eu ensinei vocês? Que é aquela página branca Não, que lá tem no eu lembro. AutoCAD. Ah, tá. Isso. Então a É escala lá que a só gente vai muda. mudar lá na abinha. Só Ah, tá, que entendi. Pensei que mudava alguma coisa de colocar na hora de desenhar. De desenhar. Não, porque o projeto inicial você desenha colocando as medidas normais. Depois que você termina todo o projeto, que você entra com essas modificações de escala, porque aí você tem que ver em qual tamanho, né, de papel que você precisa imprimir. Certo, mas, por exemplo, assim, igual eu que desenho, em vez de ser 1 metro, 100 centímetros, dá na mesma? Dá. Dá porque quando você desenha em centímetros, você colocou, por exemplo, 2 metros, você colocou 200, não foi isso? Isso. Então, aí não tem problema. Aí Não, quando beleza, você. então. Aí Tranquilo. quando. Lá na apostila que eu passei para vocês no grupo, que é o de ajustar o layout, explica lá como que você faz essa conversão para ajustar a escala. Como você desenhou em centímetro, aí só vai ter que lembrar de colocar lá o valor de 100 na caixinha, né? Que uma unidade do teu desenho seria igual a 100 centímetros para a tua escala ficar certa. Mas lá naquela apostila tá explicando como que você faz. Não, beleza, então. Então é melhor então desenhar normal, né? Pra não ter que fazer isso, né? Não, é que independente de como você vai desenhar, depois você tem que ajustar a escala. Então, de qualquer jeito, você vai ter que entrar lá e configurar a tua escala. Certo, certo. Entendeu? Então tá, Então, obrigado. você pode continuar desenhando em centímetros do mesmo jeito. Só depois lembrar que você tem que ajustar a escala. Porque quem desenha em metro também tem que ajustar, entendeu? Depois a gente só, igual eu tenho aquela aula que a gente configurou várias escalas, então Isso. só abrir uma nova naquela mesma aula lá, abrir salvar como, né? Tá na mesma. Isso. Então Isso tá, mesmo. obrigado. De nada. Mais alguém? Nossa, hoje minha garganta tá seca. A bezetacil que eu tomei tá doendo até hoje, gente. Bom, outra coisa aqui, né, que eu tava explicando para vocês. Também quando eu falo lá em portas e janelas, ó, aqui, eu vou circular aqui para vocês verem que isso aqui é a janela. É uma janela invocada aqui, né, de canto. E aqui, o que esse P1 significa que eu estou só identificando qual porta que é a minha, para depois no quadro e nas minhas tabelas lá de informação, eu poder dar mais detalhes sobre ela. Então, por exemplo, se na minha casa tiver 5 portas, cada porta vai ter um nome. Então, por exemplo, do banheiro é P1, a da sala é P2, a da cozinha é P3, a da saída para a área de serviço é P7. Aí depois, na hora que eu faço um quadro, uma tabela de informações, eu posso colocar que P1 é igual a largura de 80 centímetros com a altura de 2,10, é de madeira ou é de alumínio, e aí eu vou acrescentando informações. E aqui embaixo, né, essa bolinha aqui eu tenho JC1, que é da janela, então eu também tenho especificações para cada janela. Ó, aqui temos um box, só para também ter um detalhe quando vocês forem desenhar, né? O box aqui, ó, que bonitinho, tá vendo? Que ele tá desenhado de outra cor, é um box de correr, ó, né? Como todo box, claro, mas só para vocês verem que o desenho dele é feito já com esse mecanismo de correr. Aqui a gente tem um chuveirinho, só para lembrá-los. Então, simbologia de indicação de corte, que vocês vão precisar. Aqui eu tenho 3, né? 3 indicações de corte que eu tirei foto, né? Recortei ele lá da norma que vocês vão ver. Então, quando tá com
pena aqui, gente, ó, é porque essa norma, como eu falei, ela foi criada em 94, então isso aqui seria a espessura da tua pena, ou, né, quem for desenhar a lápis, né, seria a espessura do grafite. Por isso que tem esse valor de pena aqui, ó. Mas que vocês podem usar também. Ó, aqui embaixo eu tenho o tamanho do círculo, né, quando ele é feito na mão, então ele tem um diâmetro de 12 milímetros, ou seja, né, 1,2 centímetros. Aqui a pena já é mais grossa, ó, então a linha fica mais grossa, mas como a gente faz isso no AutoCAD hoje em dia, esses valores aqui, por exemplo, de pena, a gente não precisa, porque lá a gente coloca né, na espessura, a gente mesmo coloca. Então vocês podem, caso vocês forem mudar a espessura das linhas, aí vocês podem seguir a norma de linha que eu passei para vocês lá no primeiro semestre também. Então, lembrando que, né, o símbolo de corte, quando vocês colocam, desenha a planta baixa. Vou fazer a seção de corte. Então, lembrar que é esse o desenho aqui. Né? Então, aqui eu tenho um corte 1, ó. Né? Nesse primeiro aqui, corte 1. Nesse segundo, corte 2. Nesse terceiro, corte 3. Posso, né, trocar 3 por A, B, C, não tem problema, só lembrar de seguir a mesma sequência. E lembrando que essas bolinhas aí, né, esses símbolos de corte, eles têm que ter o mesmo tamanho em todo o teu projeto. Então, quando vocês podem pegar um bloquinho pronto da internet, ou se vocês quiserem desenhar à mão também, não tem problema, mas só lembrar de quando vocês fazem ele, né, todos eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho uma plantinha baixa, simplesinha, só para vocês verem como que fica disposto, né? Talvez, quando a gente estava na aula presencial, pelo o data show, talvez ficava mais difícil de vocês enxergarem. Talvez aqui fique um pouco melhor, não sei. Mas aqui a gente tem 2 seções de corte, né? Então, temos a seção B aqui, ó, né? Que pega do dormitório, vem passando aqui por esse banheirinho. E temos a seção, o corte aqui AA, né? Que seria o corte longitudinal. Aí aqui tem a indicação do nomezinho da porta, do nomezinho da janela, né? Tenho as cotas. E aqui, por mais que esteja borradinho na cozinha, né? Eu tenho uma cota de nível. E dentro do banheiro também tem. Aqui, né? Nome da vista, né? Então, a planta baixa e escala da vista. Então, a partir de agora, você sempre tem que colocar esse nomezinho aqui embaixo do projeto de vocês. Ah, tô desenhando fachada, então tem que escrever fachada. Tô desenhando corte, então aqui fica corte. O interessante é que aqui ele tem uma bolinha de identificação também, né? Que é 1, então 1 vai ser planta baixa, aí 2, fachada, 3, corte. E assim vai indo. Outra simbologia que está na norma, que é o de acesso principal, né, que eu falei para vocês. Então, por exemplo, na porta de entrada principal da prefeitura, vai ter essa setinha na planta baixa, né, para indicar que ali é o acesso principal. Das escadas e das rampas, né, que eu expliquei para vocês, alguns colocaram, outros esqueceram, mas a maioria colocou, ainda bem. Então, lembrar sempre de colocar o sentido da subida da rampa e da escada. E a partir de agora também, o que eu quero que vocês, né, coloquem? O valor da porcentagem aqui da rampa, ó, no sentido de subida da rampa, vocês colocam a porcentagem dela. Que fica mais fácil, né? Quando a gente pega um projeto, quando eu olho na planta baixa e vejo que já está escrito 8% ali, eu já tenho ideia, mais ou menos, de como que é essa inclinação. E depois eu confiro num corte que vai me detalhar melhor essa rampa, ou numa frontal, que também, caso a rampa seja na entrada. E o que eu quero mostrar para vocês hoje? O Código de Obras de Paraíso. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que vocês fossem projetar, vocês tinham que levar em consideração a legislação da cidade, né, onde vocês estão trabalhando. Porque isso pode variar. Às vezes eu falo que o pé direito é 3 para vocês, só que dependendo de onde vocês forem fazer, o pé direito tem que ser no mínimo 3,10. E depende também do que vocês estão construindo, né? Se é uma casa de um pavimento só, se é de 2, se é de 3. Então, isso tudo tem que ter na norma da cidade. Que na nossa aqui, nós temos o Código de Obras, que é a Lei Complementar 31, que vocês podem entrar lá no site da Prefeitura, cliquem em legislação,
que vai estar lá, mas eu também posso passar para vocês, eu vou colocar no portal, fica mais fácil. Posso jogar no grupo também. Ela também tem 26 páginas só, facinha para vocês lerem. E ela me fala, então, as atribuições legais e com os detalhes que os meus projetos têm que ter. Então, eu só recortei as partes que eu acho mais importante para a gente desenhar, tá? Por exemplo, a atribuição de quem que faz o projeto, eu não coloquei aqui, mas depois vocês podem ler. Outros detalhes que, por enquanto, eu acho que não vem a calhar, né? Eu não vou colocar no slide aqui. Eu só peguei coisa importante, mesmo que é de dimensão, de pé direito, de área mínima de cômodo. Peguei só essas coisas, para vocês terem ideia de como desenhar a partir de agora. De tamanhos, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho paredes e tetos. Tá lá na seção 2 da norma. Paredes e tetos. E tem aqui também das fundações, ó. Então, vamos primeiro nas fundações. No caso de construções sobre fundações profundas, essas deverão ser afastadas no mínimo, né, de 0,5 metros, 50 centímetros, das divisas, medida da sua face externa. Ou seja, quando eu tiver a fundação profunda, aqui normalmente é quando a gente tem mais de um pavimento, né, ou vai fazer uma piscina, alguma coisa assim, eu preciso, né, estar longe da parede do vizinho, né, traduzindo assim de uma forma mais chucra, eu preciso estar longe da parede do vizinho, no mínimo meio metro, tá? Então já fica aqui a dica para vocês. Das paredes, ó, cozinhas, banheiros, toaletes e sanitários, os revestimentos da paredes em toda a altura e largura, bem como dos pisos, será de material impermeável e lavável. Lembra que eu falei para vocês? Cozinha, banheiro, área de serviço, sempre tem que ser material impermeável e lavável. Então, aqui já está escrito isso na norma de Paraíso. Exceto aqui um pouquinho, ele tem só uma exceçãozinha pequena, que é em edificações de interesse social. Isso aqui, ou seja, é edificação em áreas de pobreza, alguma coisa assim, desse tipo, que no caso a prefeitura tem um interesse diferente nela. Que o revestimento impermeável da parede terá altura mínima de 2,10. Então, o que significa isso aqui? Se eu falo lá que meu pé direito tem 3, nesses casos especiais aí de interesse social, a altura da minha parede impermeável ela pode ter 2,10. Então, quer dizer que meu pé direito, a minha parede toda tem 3, mas eu coloquei revestimento impermeável até 2,10. Né? Então, no mínimo, em 2,10 eu tenho que colocar. É isso que quer dizer nessa norma aqui. Mas como a gente vai brincar aqui, né, de projetar coisas que não são de interesse social, a gente vai brincar de projetar coisa normal, então vocês vão levar em consideração que em toda a altura, né, como diz o comecinho da norma aqui, ó, em toda altura e largura tem que ter área permeável. Isso vocês já estavam fazendo, então, né, nada, só para vocês saberem que tem essa pequena exceção. Minha barriga tá roncando. Aí a norma também classifica os compartimentos em permanência prolongada, utilização transitória e utilização especial, porque aí depois, lá na frente, ele me dá os tamanhos de cada um, né, os tamanhos mínimos. Então, lembrando, tudo que essa norma aqui me dá é o mínimo, tá? Exceto na rampa, que aí ele me dá o máximo, né, de inclinação. Então, é o mínimo e vocês vão fazer a partir desse mínimo. Se o mínimo for 3 metros, isso não quer dizer que vocês não possam colocar 4. Né? Então, o mínimo é 3. Então, o que são compartimentos de permanência prolongada, de acordo com a nossa norma aqui da cidade? São ambientes que são utilizados, né, por mais tempo. Por exemplo, no quarto. Eu fico muito tempo no quarto, pelo menos lá, sei lá, tem gente que dorme 8, 10 horas. Então, é uma permanência prolongada. Na cozinha, porque aí faz comida, janta, não sei o quê. Sala de estar, porque senta lá, vai ver um filme, fica 2 horas, entendeu? Então, áreas de permanência prolongada são esses lugares que você vai, senta e fica lá um tempinho bom fazendo as coisas. Então, sala de estar, quartos, né, cozinha, copa, lojas, escritórios, consultórios e outros. Aí os de permanência
aqui, transitória, né? São aqueles que você vai usar por um curto espaço de tempo. Então, que é o quê? Banheiro, corredor, closet, hall, garagem, despensa, né? Isso são lugares transitórios. Você vai lá, entra, pega um negócio e sai. Você vai lá, faz um xixi, sai. Vai lá, toma um banho, sai. Isso são lugares transitórios. E os lugares especiais, né, de utilização especial, são aqueles que têm alguma destinação específica e que não se enquadram nos anteriores, né? Então, por exemplo, laboratório, oficina, sala de cirurgia, cinema, teatro, sala de aula, né? Não está ali, mas configura, né? Um lugar de utilização especial. Pensei nisso, Marcos, mas não falei. Tem gente que entra na parte, né, prolongada quando vai tomar banho. Tem isso mesmo, mas, né, gente, vamos cuidar aí da água, pelo amor de Deus. Enfim, até que vocês entenderam, então, que a norma divide nesses 3 eixos, ok? Beleza. Então, vamos agora para a parte da seção 2 aqui da norma, que fala as dimensões mínimas que a gente vai usar nos projetos. Então, ó, permanência prolongada, área mínima, lembrando que ele vai dar sempre em área, né? De 6 metros quadrados. E aí vocês podem fazer a medida, por exemplo. Eu vou fazer um quarto, quero que ele tenha 3 metros de largura. Então, para no mínimo dar 6 de área, ele teria que ter no mínimo, então, 2 de comprimento. Então, lembrando que é mínimo. Né? Um quarto 3 por 2 é muito pequenininho, eu acho. Assim. Então, lembrando que é mínimo. Então, se eu quero que tenha 3 de largura, o mínimo que tem que ter de comprimento é 2, para dar o 6. Então, posso fazer maior, posso fazer 3 por 3, 4 por 4, né? 4 por 5. Aí vai a critério depois, quando a gente for fazer os projetos de vocês, vocês só tem que seguir que o mínimo é 6 metros quadrados. Então, ele deu até um exemplozinho aqui, ó. E forma tal que permite a inscrição de um círculo de no mínimo 2 metros de diâmetro. Então, para você ter certeza que você fez um quartinho lá do tamanho bom, joga ele lá no centro, um círculo de 2 metros. O círculo coube lá dentro? Beleza. Teu quarto está dentro da norma. Os transitórios, né? Banheiros, por exemplo. Vou até colocar de outra cor. Utilização transitória. Tem que ter banheiro, por exemplo, mínimo de 1,5. Área mínima de 1,5 metro quadrado. Então, aqui, se você jogar um círculo lá dentro, tem que caber um círculo de diâmetro 90 centímetros. Léo, mais ou menos isso mesmo. Isso aqui é mais ou menos o tamanho de minha casa, minha vida, né? O mínimo que pode ter para a pessoa ter conforto, né? Depois eu vou até mostrar para vocês no AutoCAD uma plantinha, se der tempo, né? Uma planta baixa de uma habitação de 3 quartos da Funasa, que a Funasa tem uns modelinhos na internet para vocês pegarem quando vocês forem projetar para algum lugar. E compartimentos de utilização especial terão área mínima e característica de iluminação, ventilação de pé direito adequada à sua função específica. Então, vai depender do que eu estou fazendo ali. É uma sala de aula? É um laboratório? É um supermercado? Vai depender da minha função. Por exemplo, supermercado, a altura tem que ser muito maior e o comprimento, né, a área mínima também. Então, vai depender da sua função específica. Para garantir segurança. E aí, nesses quesitos aqui, entra outras coisas também de engenharia, que é plano de segurança do trabalho, projeto de combate a incêndio, essas coisas que depois só fazendo especialização para vocês entenderem melhor. Então, aqui vai ter uma tabelinha. Lembrando, gente, que isso aqui tudo está na norma, que eu vou passar para vocês também. Nessa aqui agora é o que? Pé direito. Então,
tamanhos mínimos, ó, de pé direito, que vocês sempre me perguntam, né? Ah, quanto você quer de pé direito? Agora vocês vão saber o mínimo e aí vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Então, residencial. Residencial e serviços comerciais, que forem tanto de uso prolongado quanto de uso transitório, né? Vai valer para os dois nesse caso. Então, prolongado, vou até puxar a setinha aqui, pé direito mínimo de 2,60, transitório, pé direito mínimo, 2,40 metros. Áreas comerciais acima de 50 metros quadrados, aí vai depender. O primeiro pavimento dessa área, né, tem que ser no mínimo 3,5. Os demais pavimentos, sei lá, vai ter 3 andar, talvez é um shopping, né? Vai ser um supermercado que tem um andar de cima, então no primeiro tem que ser 3,5, pé direito. No segundo. Ah, não, mas é prolongado, então disfarça. Esquece que eu falei de shopping, de loja, porque é prolongado, então isso que eu falei era uso especial. Então esquece aí. Mas enfim, prolongado, então, para comerciais acima de 50, uso prolongado, 3,5. Por exemplo, áreas administrativas, né? Por exemplo, eu vou falar do supermercado, que vamos dizer, uma área especial, mas a parte onde ficam os funcionários administrativos, por exemplo, o escritório do supermercado, ele é um lugar prolongado, porque a pessoa fica lá sentada, né, trabalhando, então seria um comercial prolongado. Aí, ele tem que ter 3,5 se estiver no primeiro pavimento, e nos demais pavimentos, 3. E se for transitório, por exemplo, banheiro do escritório lá, 2,40. Garagens. As garagens terão pé direito útil de, no mínimo, 2,2 metros e sistema de ventilação permanente, né? Sistema de ventilação permanente é que a garagem não pode ser fechada. Então, né, tem que estar... Pode ter uma parede ali, claro, mas o outro lado tem que ser aberto. Não pode ter um caixotinho, vamos dizer assim, para você colocar o carro lá dentro. Né? Tem que ter uma área de ventilação permanente. Até aqui alguma dúvida? Paola, Léo, alguma dúvida? Mas tem um vídeo depois, Marcos. Tá gravado. Lembra que eu posto na internet? Não precisa printar. E vai ter a norma também para vocês seguir. Tem um slide depois também. Não tem problema não. Vamos lá? Ô, Amanda, Diga. assim, só uma curiosidade. O conforto térmico a gente vai ter na sua aula também? Não. Não? Não. Assim, Aí já é outras coisas mais especializadas, né? sim, não, tranquilo, então. Obrigado. Eu acho que talvez, eu acho que vocês têm material de construção 1 e 2. Eu acho que talvez no 2 vocês vão ver isso, Sim, não, tá joia. tá? Eu acho, não tenho certeza, mas isso se vê em outra matéria. Afastamento, então, gente. Então, aqui ele vai colocar afastamento mínimo que a gente tem que seguir na hora de, né, fazer um projetinho que a gente vai levar lá para a prefeitura. Então, aqui, ó, em lotes de esquina, cujas construções tenham até 3 pavimentos, ou seja, uma casinha normal que está ali na esquina, entra aqui dentro, né? O recuo frontal será de 3 metros para uma via de 1,50 m. Para uma via e de 1,50 m para outra via. O que isso quer dizer? Será que eu consigo rabiscar aqui embaixo? Deixa eu fazer de preto aqui. Acho que desenhando é mais fácil. Então, eu vou desenhar uma esquina aqui feia, mas, né, torta, vocês já sabem. Uma esquina. Então, aqui é a rua, ó. Da rua. Então, se o meu lote está na esquina, eu vou desenhar o lote aqui nessa esquina.
e ele se enquadra, né, em ter até 3 pavimentos, então se eu for desenhar minha casa mesmo aqui, ela se enquadra, que ela tem um pavimento só. O meu recuo frontal vai ser de 3. Então eu tenho que ver qual que é a frente do meu lote. É aqui, ó. Com uma setinha. Se aqui for a frente do meu lote, então eu tenho que começar a projetar, por exemplo, colocar minha planta baixa a partir de 3 metros. Então aqui, ó, esse espaço aqui tem que ter 3 metros. E aí eu começo a casa para cá. Né? E da outra via, ele fala que é 1,50. Então, desse lado aqui, eu tenho que ter um afastamento, né, do meu murinho aqui, de 1,50. Deixa eu ver o que mais aqui. E em construções que tenham mais de 3 pavimentos, né, entre os predinhos, os recuos deverão obedecer o disposto no artigo 82, que é esse aqui de baixo agora. Então, basicamente, o que a gente vai fazer na minha aula, eu acho que vocês não vão passar de 3 pavimentos, vai ser isso aqui. Lembrar de colocar esse recuo, né? A via está aqui, lembrar de colocar o recuo de 3 metros, quando for frente, e da via da lateral, recuo de 1,5 metro. Aí, quando não tiver na esquina, como que vai ficar esses recuos? Ó? Edificações com 1 a 3 pavimentos, lateral 3 metros, frontal 3 metros, laterais 1,5 metro, fundos 1,5 metro também. Então vai ter aqui fundos, né? Mas lembrando que depois que ganhou a BITS lá na prefeitura, né, ninguém obedece mais esses fundos aqui de 1,5 metro. O povo já constrói uma edículazinha, um banheirozinho, né? Que em casa mesmo a gente fez um banheiro. Então, com mais de 4, né? De 4 a 6 pavimentos, esse distanciamento tem que ser 3,5, laterais 2,5 e fundos 2,5. E assim vai. A norma vai mandando um monte aí. Quanto mais pavimento, mais distância você tem que dar de uma via. Tá? Isso para ter iluminação, né? É esse que é o sentido do negócio. Porque imagina todos os prédios, tudo empilhado um do lado do outro, vai dificultar a entrada de luz do sol, né? É por isso que existe esses afastamentos. É um dos motivos. Alguma pergunta aqui? E ventilação também, Jefferson, exatamente. Ventilação e luz. Imagina o bafo que dá. É engraçado. Meu quarto mesmo aqui, a luz é muito ruim. Porque tem a garagem ali na janela. Em cima da minha janela tem a telha da garagem. Nossa, fica uma escuridão aqui depois das 10 da manhã. Jesus. Tá acabando, viu, gente? Fique sossegado. Tá acabando essa norma aqui. Eu só peguei os pontos importantes. Depois vocês lêem ela com tranquilidade. Aqui a gente vai falar de circulação e acessibilidade. Então, passagens e corredores terão largura suficiente para o escoamento dos compartimentos ou setores de edificação que dão acesso. Então, parágrafo 1. Quando for corredor ou passagem de uso privativo, a largura mínima será de 90 centímetros. Quando for de uso comum ou coletivo, né? Ou seja, é um órgão da prefeitura, é uma faculdade, é uma escola, é uma loja, alguma coisa assim, a largura mínima tem que ser 1,20. Isso de corredor, tá? Ainda nem tô falando de escada, nem de outra coisa de acessibilidade, né? Nem de rampa. Aí aqui no 3, para passagem a corredor de uso comum e coletivo, com extensão superior a 15 metros, ou seja, o meu corredor é compridaço, né? Tem 15 metros de comprimento. Aí a largura mínima exigida para o escoamento será acrescida de, no mínimo, 10 centímetros por metro de comprimento excedente. Ou seja, se eu tenho 16 metros, vamos lá, meu corredor tem 16 metros, então se a norma fala que a largura mínima vai acrescentar 10 centímetros a cada metro a mais, então aqui, né, eu tive 1 metro a mais, a largura mínima é 1,20.
Então, eu tenho que acrescentar 10 centímetros nessa largura. Então, vai ficar, meu corredor vai ter que ter 1,30 de largura. Vou desenhar aqui em cima agora. Ah, tem 20. Meu corredor tem 20 metros de comprimento, então vamos somar isso. Então, passei, né, 50 centímetros a mais. Excedi 50 centímetros. Então, eu tenho que somar, né, 10 para cada metro. 50 centímetros não, né? Excedi 5 metros. Desculpa, estou errando tudo aqui hoje. Excedi 5 metros. Então, se é 10 centímetros para cada metro, eu acrescento 50 centímetros. Então, de 1,20 mais 50 centímetros, fica uma largura mínima, meu corredor, de 1,70 metros. Certo? Até aqui entenderam? Bom, estou indo por partes assim, perguntando, para vocês não terem dúvidas. Todo mundo ok? Manda ok todo mundo, então. Só para eu ver se está todo mundo prestando atenção na aula. Ah! Gostei de ver, isso aí, meninos. Então, próximo, escadas e rampas. Então, vamos lá. Lembra que, né, já dei, são aulas mais recentes, escadas e rampas para vocês. Então, na norma de acessibilidade, ela é de 2015. Lembra que eu falei para vocês? Então, pode ser que ocorra algum confronto ali, mas eu acho que não vai ter, pelo que eu olhei. Eu acho que o máximo de inclinação que eles dão aqui na rampa vai ser 12% também. Então, quando for assim, tentem seguir a norma da cidade, tá? A gente tem a norma de acessibilidade. Lá vocês vão seguir os quadrinhos de porcentagem, claro, para criar a rampa de vocês. Mas o restante das medidas, por exemplo, a largura que a rampa tem que ter, vocês olham sempre na norma da cidade. Porque às vezes, né, lá na norma da ABNT, que é a nacional, eu disse que a rampa tem que ter no mínimo 1,20, né, de largura. Pode ser que exista uma cidade que ele fala que é 1,5. Então, sempre sigam as medidas, as dimensões que a norma da cidade está falando. Até porque é o engenheiro da prefeitura que vai aprovar o teu projeto. Então, vamos ver se vocês, quando vocês forem desenhar uma escada e uma rampa a partir de agora, quais os limites, né, mínimos e máximos que vocês vão ter que seguir. Então, as larguras mínimas para a escada vão ser a seguinte, ó. Em habitações unifamiliares, o que significa unifamiliares? Que só tem uma família. Multifamiliares quer dizer que é um lugar que tem várias famílias, né? Por exemplo, um prédiozinho, um edifício, que vai ter vários apartamentos, é um edifício multifamiliar. Deixa eu ver aqui o que você perguntou. Então, vamos supor que eu vou fazer um projeto para fora. Primeiro passo é pegar a legislação da cidade? Exatamente. O primeiro passo é você pegar toda a legislação da cidade. Você está aqui em Paraíso, mas você vai construir um projeto lá em Jacuí, você tem que pegar a legislação toda de Jacuí. O plano de diretor, o código de obras, se tiver algum outro que talvez tenha alguma coisa a mais, sei lá, um plano de habitação, de interesse social, você tem que pegar a norma da cidade para você projetar. Entendeu? Antes de tudo. Porque senão você vai ter feito coisa, às vezes, à toa. Então, vocês estão aqui em Paraíso, você vai fazer um projeto para Itaú, pega o código de obras de Itaú antes e vê as dimensões mínimas. Certo? Então, seguindo aqui. Em habitação unifamiliar, que é quando é uma família só, por exemplo, aqui em casa, é uma habitação unifamiliar. Então, temos que a largura da escada será, no mínimo, 1 metro, né? Mínimo, porque ele deu aqui, ó, larguras mínimas. Então, o mínimo é 1 metro, observando o raio de 60 centímetros em relação ao eixo quando se tratar de escadas circulares. Se vocês forem fazer uma escada para prédio, né? Ou seja, um edifício que vai ter um monte de apartamento,
Aí a largura mínima é 1,20, observando o raio mínimo de 1,20 se for fazer a escada circular. Em loja. Na loja, será admitida escadas circulares com 1,20 m de diâmetro, desde que, ou seja, só vai ser permitida escada circular desde que sirva somente a depósito. Então, uma loja não pode ter uma escada circular, a não ser que seja para depósito, almoxarifado e etc, né? Coisas do tipo. Não sendo utilizado pelo público. Por quê? Porque pode ter gente que tem labirintite, né? Eu, por exemplo, eu odeio escada circular, principalmente aquelas petitinhas que tem em algumas casas. Sério, eu tenho um certo traumazinho. Eu tenho medinho. As escadas retas. Então, aqui nesse caso são escadas retas ou circulares, terão obrigatoriamente patamares espaçados no máximo de 3,50 m. Lembra que acho que no slide eu tinha dado uma altura máxima lá, de acordo com as normas nacionais da escada, mas aqui nosso código de obra da cidade deu um tamanho, né, máximo para eu poder ter patamar. Então, é de 3,5 metros de altura um do outro. Né? Lembrando que são espaçados no máximo. Então, no máximo, eles podem ter de diferença um do outro de altura, né? 3,50 metros. Escadas e rampas que vençam alturas superiores a 1 metro, né? Ou seja, está mais curtinho, deverão ser protegidas por guarda-corpo ou parede. Então, lembra que eu falei para vocês desenharem nas rampas guarda-corpo? E na escada também? Então, se ela for superior a 1 metro, tem que ter o guarda-corpo ou a parede. Escadas ou rampas de edifícios, né? Então, de prédiozinhos aqui, ó, de mais de 2 pavimentos, serão construídas de material incombustível, que é para não pegar fogo, né? E a altura mínima da passagem de uma pessoa sobre qualquer elemento da construção, quando se usa a escada, será de 2,20 metros. O que significa esse artigo 94? A altura mínima, vou ler de novo. A altura mínima da passagem de uma pessoa sobre qualquer elemento da construção, quando se usa a escada, será de 2,20 metros. Lembra? Vou tentar desenhar aqui no cantinho. Lembra que eu falei para vocês de uma altura, isso aqui é uma escada, né? Subiu, e aqui é um teto. Temos aqui uma laje, né? E aqui uma parede. Então, o que quer dizer aqueles 2,20? Que seria essa altura aqui, ó, daqui até aqui, né? Então, do piso até meu tetozinho ali, tem que ter altura mínima de 2,20, para a pessoa não bater a cabeça quando estiver subindo a escada, tá vendo? Então, até o nosso código de obras tem até essa informação aqui. Se eu não me engano, eu acho que é até o mesmo valor da norma que eu tinha passado para vocês no outro slide. Acho que eu tô ficando rouca. A altura máxima permitida para espelhos, ó, lembra que eu falei para vocês também que a gente tem que olhar na norma, tamanho de espelho? Inclusive, teve gente que no exercício, nesse último, esqueceu do tamanho mínimo de espelho na hora de fazer o cálculo. Ó, a altura máxima permitida para os espelhos dos degraus em escadas de uso público é 18. Então, tem que ser menor que 18 aqui o espelho. E a dimensão mínima do piso deverá ser 27. Então, quando vocês forem usar no código de obras nosso aqui para fazer um projeto, for colocar lá no cálculo de conforto do Blondel, então, por exemplo, eu posso fazer com 27, 28, 29, 30, né, a dimensão do piso, e na hora que eu fizer meu cálculo, ele não pode dar maior que 18 o espelho. Então, fica aí essa informação e esse detalhe que vocês têm que verificar na hora de fazer o cálculo da escada de vocês. Então, mínima do piso, ó, mínima do piso é 27, máxima do espelho é 18.
caso de degraus em leque, as escadas de lances retos aplicam-se às normas relativas às escadas circulares. Eu mostrei para vocês no slide de escada, uma escada em leque, né? Parágrafo único. É proibido escadas tipo leque em edifícios multifamiliares, ou seja, um predinho aí, um prédio com vários apartamentos, fica proibido escada do tipo leque. Largura mínima de rampa, ó, temos aqui também. Largura mínima de rampa, 1,20 m. Observando o raio de 1,20 m, se a rampa for circular, né? Ou em curva, e a sua inclinação máxima será de 12%. Então, temos aqui um detalhe importante. Porque esse código de obras, gente, eu vou verificar aqui agora em que ano que ele foi feito. Só para eu explicar para vocês por que ele tem 12% aqui. Deixa eu ver. Esse código de obras foi feito em 15 de fevereiro de 2011. Então, nessa época, ainda a gente não tinha a nossa norma brasileira de acessibilidade. Então, por isso, ele não... Ai, não quero. Volta, não fecha, não. Oxi. Pera aí, gente, pequeno... Apertei o botão errado aqui. Então, oh meu Deus do céu, não posso clicar. O Código de Obras, repetindo, então, o Código de Obras de Paraíso foi feito em 2011. Aquela norma de acessibilidade que eu passei para vocês é mais atual, em 2015. Então, se esse Código de Obras fosse feito depois da norma de acessibilidade ter sido criada, provavelmente essa inclinação máxima seria 8,33, né? Como ela é mais antiga do que a norma de acessibilidade, por isso que está 12 aqui, ó. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem colocar 12, né, já que a norma aqui permite, mas lembrando que existe o cálculo de inclinação. Então, temos lá que vocês têm que seguir aquele 12% que está lá na norma de acessibilidade, que ele não pode vencer uma altura de 40 centímetros, ou de 20 centímetros, agora eu não lembro de cor, mas aí vocês olham lá na norma. Então, se vocês fizerem uma rampa com inclinação máxima de 12%, tem que lembrar da norma de acessibilidade, que lá tem casos especiais, né, que tem 12% lá, e ver a altura máxima que essa rampa pode ter, caso ela tenha 12%, tá? Então, sempre ficar de olho. Isso, Marcos. Exatamente. Se essa norma fosse feita depois daquela, provavelmente eles iam atualizar para 8,33. O que mais temos aqui? Parágrafo único. Os patamares das rampas serão dispostos de forma a atender a norma, né? Que seria o quê? A nossa norma lá de escada e de rampa, né? Então, aqui ele já fala que o patamar é para seguir o que está na norma, que regula as condições de acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Então, a partir de agora, quando for relacionado às condições de acessibilidade, né? Atender a norma. Ok? Então, esse que é uma panorâmica do nosso código de obras, né? As partes que eu acho mais importante para a nossa matéria, para a nossa disciplina, que é de desenho arquitetônico. Lá dentro tem uma coisa interessante também, que são definições, né? Conceitos, por exemplo. O que é pé direito? O nosso código de obras, ou é na norma de representação? Deixa eu ver aqui qual que é. Só para não confundir. Isso. Na NBR 6492, que é essa aqui, né, do slide, ó. Eu comecei apresentando ela tem, no começo da norma, ela tem conceitos. Então, ela fala o que é pé direito, o que é viga, o que é revestimento, o que é material impermeável, para vocês não terem dúvidas quando vocês forem representar, certo? Alguma dúvida, gente?
Beleza. Então, para finalizar, hoje eu não vou deixar. Como que vocês estão de trabalho? Vocês estão tendo muito trabalho, muito exercício? Os professores estão judiando de vocês? Tá. Então, essa semana eu não vou dar exercício para vocês, mas exercício para entregar, no caso, né? Mas eu quero deixar como atividade para vocês fazerem em casa, ler as duas normas, tá? Por favor, leem a norma de representação de desenho técnico, que é a NBR, que é a norma da BNT, e leem o Código de Obras de Paraíso. E essa vai ser a atividade de vocês essa semana, tá? Para facilitar. Lê as normas, por favor. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida nas normas, aí a gente tira essa dúvida na semana que vem. Esse slide já tá no portal? Não, vou colocar daqui a pouquinho. Beleza. Tá? O vídeo provavelmente também, na hora que terminar a gravação, eu devo colocar ele amanhã ou sábado, caso vocês queiram dar uma revisada nele. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que revisem escada e rampa, né? Vocês treinarem. Então, eu não vou deixar exercício para vocês me entregarem, mas eu peço profundamente que vocês treinem em casa. Além de ler essas duas normas, que são pequenininhas, 20 páginas, e eu já dei um panorama mais ou menos aqui delas, que vocês também treinem rampa e escada novamente, né? Lembrar de colocar a cota. Vocês podem fazer uma coisinha pequenininha, só para revisar mesmo, pra vocês treinarem. Porque aí, a partir de semana que vem, o que eu tô pensando? Eu não quero dar uma coisa quebrada. Por exemplo, pedir uma escada de um lugar, depois pedir uma rampa de um lugar, depois fazer o telhado de outro. O que eu tô pensando em fazer? A gente fazer um projetão final. Eu vou abrir aqui o calendário acadêmico. Espera só um minutinho, gente. Vou abrir o calendário acadêmico para eu ver quanto tempo a gente tem. Hoje é dia 7. Então, deixa eu ver aqui. Fechamento do bimestre, encerramento do semestre letivo, entrega dos diários, dia 14 de julho. Eita, já até colocaram o acréscimo aqui da reposição das 2 semanas que a gente ficou parado. Então, temos aí 14. Então, temos deixa eu ver quantas quintas-feiras nós temos. 1, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá. Então, nós temos 8 aulas, né, a partir da semana que vem. Então, o que eu quero fazer com vocês a partir da semana que vem? Vou dar um projetão. A gente vai fazer, eu vou dar um lote e vocês vão fazer para mim, né, um projeto de uma casa. Eu tô pensando ainda se eu pego uma casa ou se eu pego um órgão público. Eu acho que eu vou acabar pegando um órgão público, porque aí vocês colocam a rampa também. Vai ser mais fácil. Então, eu vou desenhar um lote, deixar tudo bonitinho, esquematizado, um lote, e a planta de situação para vocês depois projetarem em cima dele. Então, na aula da semana que vem, eu mostro o lote, explico tudo certinho, explico o que eu quero de vocês, né? Coloco os detalhezinhos que vocês vão me entregar depois a cada semana. Então, a gente vai fazer um projeto que ele vai evoluindo. Então, por exemplo, na primeira semana, eu quero que vocês me entreguem a primeira planta baixa, né? Se o espaço tiver dois pavimentos, então a gente faz... Na primeira semana, vocês me entregam a parte de baixo do primeiro pavimento, no segundo, o segundo pavimento, aí no terceiro, o projeto do detalhe da escada, aí na quarta semana, o projeto de corte dessa planta baixa, aí na outra, a fachada, entendeu? E a gente vai fazendo, pega a planta baixa de vocês e a gente vai
melhorando para virar um projeto final depois. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal, né? Porque aí vocês fazem todas as etapas de um projeto só. Pode ser? Beleza. Porque aí vai ficar legal, porque vocês vão ver desde a planta baixa, né? E vai fazendo até finalizar e depois me entregar no layout bonitinho, em PDF. E aí a gente vai fazendo junto. Então, por exemplo, dei uma semana para vocês fazerem a primeira parte, que seria a planta baixa do primeiro pavimento. Vai valer 100 pontos, exatamente. E aí, como que eu vou distribuir esses 100 pontos? Vamos supor que são 8 quintas-feiras, né, que eu falei? Então, tirando a quinta-feira que vem, vão ficar 7. Então, cada quinta-feira dessas 7 vai ser uma entrega de uma parte desse projeto. Então, essa parte desse projeto vai valer um determinado ponto. Deixa eu ver aqui, por exemplo, se eu fosse dividir 100 por 7, né, que seriam 100 pontos dividido pelos 7 dias de entrega. Deixa eu ver. Daria 14,11 quebrados. Então, por exemplo, cada dia de entrega valeria 14 pontos ou 15 pontos. Aí eu vejo que se for, por exemplo, de planta baixa, eu acho que tem que valer mais, porque aí, né, tem mais detalhes. Aí o da escada e da rampa eu já acho que tem que valer menos. Então aí essa semana eu vou esquematizar esse sistema de pontuação, que aí eu já mostro para vocês certinho. Mas aí cada etapa nossa vai valer um ponto para no final valer tudo 100. Certo? Então, beleza. Então, essa semana vocês estão um pouquinho mais relaxados comigo, tá? E aí o arquivo de CAD que eu ia mostrar para vocês hoje, eu deixo para mostrar semana que vem também, que aí eu mostro ele como exemplo de como que ficaria o projeto de vocês. Que aí vocês ficam com a cabeça mais fresca na hora de montar, tá certo? Então, estudem, leiam as normas, e aí semana que vem a gente começa o projeto, tá? Então, alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida, alguma sugestão? Mano, todo bimestre seu tem 5 pontos extra, né? Aí você poderia fazer, tipo assim, quem entregar todos os exercícios ganha os 5 pontos, sei lá, uma forma de motivação também. A motivação é vocês ter média, né? É, é. Aí, sei lá, ajudar também. É porque eu dava 5 pontos extras para quem não faltasse na aula. Como aqui É, eu não posso cobrar presença, então aí eu acho que acho que a motivação é vocês tirar a média para vocês passarem. é, Então não vai ter 5 pontos extra não, vai valer só os 100 mesmos. Mas olha, pensa pelo lado positivo, vocês têm a chance de corrigir o erro. é, Né? Quando vocês me entregarem a planta baixa, eu já posso falar na outra semana o que foi o erro dela. Para na hora que você for fazer o corte, não ter o erro no corte. certo. Mais alguém? A Ah, planta aí sua, vai, a gente vai inventar ou você vai dar, por exemplo, um desenho pra Vocês vão. gente fazer? Não, só vou dar o lote. Aí a Eu gente vou vai dar só o inventar? lote e vocês que vão criar. Por quê? Eu quero que vocês, né, que estimule o engenheiro que vai ter dentro de vocês. Porque na vida real vocês vão ter que criar. Então já é para vocês pegarem o jeito de criar as coisas sozinhos. E claro que vocês podem pedir minha ajuda, não tem problema, eu ajudo vocês. E também para não ter projeto igual, né? Não, certo. Aí vai ser o quê? Vai ser tipo uma prefeitura, um hospital? A gente que decide o que a gente quer. Não, eu vou passar para vocês semana que vem. Eu vou escolher certinho. Tipo assim, vai Certo. ter. O tema do projeto vai ser o mesmo. Por exemplo, Fórum Municipal ou Câmara de Vereadores. Exemplo. Ah, tá. Tá? Mas aí Aham. o jeito que cada um vai montar ela, fazer o estacionamento, e depois eu explico também. Na norma que vocês vão ler, vai ter lá espaço de estacionamento. Aí cada um vai fazer de um jeito, né? Não tem como o projeto ser igual. Porque cada um vai colocar a entrada de um tamanho,
Um anfiteatro, por exemplo, se tiver de um jeito, em um lugar. Então, cada um vai fazer de um jeito diferente. É nesse ponto que eu falei que os projetos vão sair diferentes. Beleza, então. Sem mais perguntas. Ok. O Marcos falou que já está pensando no terror do projeto, que é a área verde, né? Exatamente. A área verde, isso vai ser um detalhe legal. Semana que vem eu posso mostrar para vocês que a área verde não está no código de obras. Lá tem uma parte que ele fala que existe, né, essa área permeável, mas que você tem que olhar no zoneamento do plano diretor. Então, aí já é outra lei que você tem que olhar, que é o plano diretor, porque cada bairro tem a porcentagem de área verde. Então, aí eu vou definir uma para vocês também. Mas aí eu vou pegar, de acordo com o plano diretor da nossa cidade, eu vou tentar pegar o lote numa dessas áreas para mostrar para vocês, para já ir ficando uma coisa mais de realidade, né? Então é isso, meninos. Mais alguém? E quando chegar na parte da planta de cobertura, aí eu vou dar uma aulinha de planta de cobertura para vocês entenderem como é que faz o telhado, né? Olhando de cima. Isso aí vai chegar a aula, isso aí eu não esqueci, não. Bom, gente, então, boa noite, né? Já deu o nosso horário, já até passei 4 minutos dele. Fiquem com Deus, se cuidem, bons estudos aí, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem, tá? Beijo pra vocês. Beleza. Boa noite. Tchau, tchau.